David Poyonji Cho, anteriormente conhecido como Poyonji Cho, foi um pastor sul-coreano amplamente reconhecido por ser uma figura central no avivamento cristão na Coreia do Sul. Ele fundou a Igreja do Evangelho Pleno de Yoido, que cresceu e se tornou a maior congregação evangélica do mundo. Aqui estão algumas curiosidades interessantes sobre o impacto e o legado de Cho e o avivamento que ele ajudou a liderar. Cho começou a igreja em 1958 com apenas algumas pessoas em uma barraca improvisada, em uma Coreia do Sul que ainda se recuperava da devastação da Guerra da Coreia. Sua mensagem de fé, esperança e prosperidade atraiu multidões, e a igreja cresceu rapidamente. Em seu auge, a Igreja do Evangelho Pleno de Yoido contava com mais de 800 mil membros, tornando-se um fenômeno global. Um dos segredos do crescimento massivo da Igreja de Cho foi a estrutura de grupos pequenos, células. Ele acreditava que a verdadeira força da igreja estava em suas células, grupos de oração e estudo bíblico que se reuniam em casas. Esse modelo permitia que os membros se conectassem mais profundamente e se apoiavam mutuamente, facilitando a evangelização e a retenção de membros. Cho popularizou a ideia da teologia da quarta dimensão, que se refere à capacidade do espírito humano de se conectar com Deus em um nível de fé que transcende o mundo físico. Ele escreveu livros sobre como a visualização, a confissão positiva e a oração podem influenciar o sobrenatural, conceitos que inspiraram milhões de cristãos em todo o mundo. O avivamento liderado por Cho foi um catalisador para o crescimento explosivo do cristianismo na Coreia do Sul. O país, antes majoritariamente budista e confucionista, experimentou um aumento maciço na porcentagem de cristãos, transformando-se em uma das maiores nações cristãs da Ásia. Cho também pregou em eventos internacionais e influenciou igrejas carismáticas ao redor do mundo. A igreja de Cho não se limitava apenas a questões espirituais. Ela também desempenhou um papel importante em projetos sociais, incluindo assistência a pessoas carentes e iniciativas de desenvolvimento comunitário. Esse envolvimento reforçou a importância da igreja como um centro de apoio, especialmente em tempos de adversidade econômica. Apesar de seu sucesso e influência, Poyonji Cho também enfrentou desafios e críticas. Sua ênfase na teologia da prosperidade gerou debates entre diferentes denominações cristãs. Em seus últimos anos, ele enfrentou questões legais relacionadas à administração da igreja. Cho faleceu em 2021, mas deixou um legado que continua influenciando líderes religiosos e fiéis em todo o mundo. Sua abordagem inovadora ao ministério e ao crescimento da igreja estabeleceu um padrão para muitas outras igrejas e movimentos de renovação espiritual. O avivamento na Coreia do Sul, impulsionado por líderes como David Poyonji Cho, foi mais do que um fenômeno religioso, foi um movimento que moldou a sociedade sul-coreana e inspirou milhões em todo o mundo a explorar novas formas de prática e devoção cristã. Era o final dos anos 1950 na Coreia do Sul. A sombra da Guerra da Coreia ainda pairava sobre as ruas esburacadas de Seul, onde as famílias tentavam reconstruir suas vidas em meio a ruínas e memórias de tempos mais sombrios. David Poyonji Cho, então um jovem recém-convertido ao cristianismo, olhava para além dos escombros físicos e espirituais de sua nação e via uma possibilidade. Inspirado por uma fé recém-descoberta, Cho sentiu que havia algo maior do que a simples sobrevivência. Havia uma promessa de renovação, de avivamento. A cena inicial se desenrola em uma pequena tenda que mal conseguia proteger seus poucos frequentadores do vento gélido. Cho, com sua voz firme mas ainda inexperiente, falava sobre um Deus que não apenas cura, mas restaura, que não apenas ouve, mas responde. As pessoas vinham em busca de esperança, e a tenda, embora humilde, logo se tornou um farol em meio à escuridão. Uma curiosidade que poucos sabem é que Cho não apenas pregava, mas também passava horas em oração e jejum, preparando-se espiritualmente para cada sermão. Ele acreditava que a força de sua mensagem vinha de uma dimensão espiritual que ele chamava de quarta dimensão. Para ele, a oração não era apenas um ritual, mas um caminho para visualizar a fé e chamar à existência o que não se via. Durante os primeiros anos de ministério, Cho enfrentou desafios avassaladores, incluindo críticas de líderes religiosos mais tradicionais que viam sua abordagem como excêntrica. Mas ele se manteve firme, movido por uma visão que ainda era invisível para a maioria. No final desse primeiro capítulo, a pequena tenda já não comportava as multidões que vinham ouvir suas mensagens.
A atmosfera vibrava com expectativa e esperança, mas a jornada de Cho estava apenas começando. Mas quando a tenda se tornasse pequena demais para conter o crescimento de seu rebanho, o que faria Cho diante da imensidão de uma cidade que ainda não compreendia a grandiosidade de seu sonho? Com a tenda já não sendo suficiente, Cho precisava tomar uma decisão ousada. O próximo passo foi erigir uma igreja maior, um local onde pudesse acolher a fome espiritual de uma multidão em crescimento. Ele e sua equipe encontraram um terreno em Yoido, então um espaço deserto à beira do rio Han, com mais pedras e lama do que promessas. Enquanto os alicerces da nova igreja eram lançados, Cho enfrentava uma batalha interna. Ele sabia que essa expansão significava compromissos financeiros monumentais, algo que, para muitos, soava como loucura em um país ainda se recuperando da guerra. Em um momento de reflexão e oração, Cho disse a seus ajudantes, com uma determinação que só a fé profunda podia nutrir: se isso não for obra de Deus, não passaremos de tolos. Mas se for, veremos o impossível se tornar possível. Para sustentar a construção, Cho contou com a ajuda de fiéis dedicados que, mesmo com poucos recursos, doavam tempo e pequenos valores. Havia histórias de sacrifício pessoal, como uma mulher que, não tendo dinheiro, ofereceu sua única tigela de arroz como contribuição. Esse gesto tocou profundamente Cho e foi lembrado por ele em muitos sermões futuros, exemplificando a fé viva que ele tanto pregava. À medida que a igreja tomava forma, Yoido deixou de ser um deserto para se tornar o epicentro de um avivamento sem precedentes. Com a inauguração da Igreja do Evangelho Pleno de Yoido, multidões vinham ouvir Cho, agora com um tom mais experiente, mas igualmente apaixonado. Curas, conversões e testemunhos se multiplicavam como se fossem fogo em palha seca. Com Yoido agora no centro do mapa espiritual da Coreia, Cho percebeu que seu ministério estava à beira de algo ainda maior, mas não sem novos desafios. Vozes críticas surgiram, questionando a autenticidade e a sustentabilidade desse crescimento rápido. Cho sabia que precisava não só manter a chama acesa, mas protegê-la de ventos contrários. No auge do sucesso, um dilema se apresentava: como manter a essência da mensagem e a unidade da comunidade em meio a tantas expectativas e pressões? Com a igreja em pleno funcionamento e a Coreia do Sul já reconhecida como uma nação em ebulição espiritual, David Yonggi Cho começou a compartilhar mais profundamente sua visão da quarta dimensão. Em suas pregações, ele afirmava que essa era a esfera onde fé, imaginação e ação se uniam, onde orações deixavam de ser meras palavras e se transformavam em realidades. As fileiras da igreja testemunharam curas milagrosas, reconciliações familiares e até histórias de prosperidade inesperada. Porém, em meio a essa maré alta de fé e entusiasmo, uma crise interna emergiu. Cho enfrentou questões de saúde que o forçaram a repensar o ritmo de seu ministério. Além disso, líderes e críticos externos começaram a associar seu nome à polêmica teologia da prosperidade, acusando-o de oferecer promessas de bênçãos materiais em troca de fé. Em resposta, Cho subiu ao púlpito uma noite, em um momento de franqueza rara, disse: a fé verdadeira não busca apenas o que é visível, mas persevera naquilo que é eterno e imutável. Durante essa fase, Cho reforçou a importância dos grupos de células, afirmando que era impossível pastorear centenas de milhares sem dividir a responsabilidade. Ele pediu a voluntários da igreja que liderassem pequenos grupos em suas próprias casas, criando uma teia de suporte espiritual que alcançou até os bairros mais distantes de Seul. O clímax da jornada de Cho culminou em uma noite marcante, quando um terremoto espiritual parecia ter abalado até as bases da igreja. Mas naquela mesma semana, em um ato de fé, a igreja promoveu uma campanha de oração de 24 horas. Naquela noite, milhares de vozes ecoaram em uníssono, uma oração que dizia: Deus, Tu és o centro, e não nós. Os ecos dessa oração marcaram um renascimento, não apenas para Cho, mas para toda a comunidade que ele liderava. A quarta dimensão que Cho pregava não era apenas sobre milagres visíveis, mas sobre uma comunhão profunda e inabalável com Deus. Ele sobreviveu aos desafios, e o legado que deixou foi uma Coreia do Sul transformada, um exemplo vivo de que grandes homens em grandes avivamentos podem mudar o curso de uma nação. David Yonggi Cho não apenas construiu uma igreja, ele forjou uma nova visão de fé que atravessou fronteiras e tocou o mundo. E no fim,
As suas maiores conquistas não foram as paredes que ergueu, mas os corações que despertou.